Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Nesta série vamos considerar como é que o relacionamento com Deus é vivido no âmbito do seu reino. Vimos na Bíblia que as várias referências ao reino de Deus há diferentes aspectos que são considerados. Também vimos que na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou: venha a nós o teu reino. Mateus capítulo 6, versículo 10. Por esta e outras razões, as pessoas de fé em Deus estão habituadas a ouvir sobre o reino de Deus. O tópico do reino de Deus é assunto relevante em várias matérias de estudo teológico. Mas nesta reflexão, o que vamos contemplar é como diariamente viver a fé no ambiente secular em que Deus não é referido. Como é que podemos entender o princípio da devoção para com Deus no nosso dia a dia, tomando em conta o ambiente em que nós vivemos? Como é que o discípulo de Jesus interpreta o ensino sobre o reino de Deus numa esfera social em que os 10 mandamentos não estão incluídos? Na série anterior, nós consideramos o tema dos 10 mandamentos. E nesta série vamos começar fazendo referência aos mandamentos de Deus. O alvo é procurar entender a doutrina bíblica sobre o reino de Deus, tendo em vista a realização do relacionamento com o nosso Salvador. Vamos primeiro, e de forma muito sucinta, considerar o princípio da lei no Velho Testamento e a doutrina que os hebreus observavam. Iremos ver que o princípio que eles observavam era que a terra em que eles viviam tinha-lhes sido dada pelo próprio Deus. Mas mais do que isso, eles viam-se a viver um plano estabelecido pelo Criador, pelo Senhor. A sua identidade era interpretada como sendo vivida numa comunhão mediante a qual os propósitos de Deus eram realizados. Iremos de seguida ver que este mesmo princípio de viver os propósitos de Deus aplica-se à Era da Graça. A Era da Graça refere-se ao tempo inaugurado por Jesus, ou seja, com a morte e ressurreição de Jesus, deu-se início a uma nova era, em que já não somos guiados mais pela lei do Velho Testamento, mas pelo Novo Testamento, inaugurado pelo próprio Senhor Jesus. E na Era da Graça, ou seja, no Novo Testamento, o que nós vimos é o princípio que o reino de Deus já é chegado. De uma forma semelhante ao Velho Testamento, embora estejamos na Era da Graça, a identidade dos discípulos de Jesus é vivida numa comunhão com o Salvador e pelo poder do Espírito Santo. E nesta comunhão, como discípulos de Jesus, os propósitos de Deus vão sendo realizados dentro dos princípios do que é o reino de Deus. Vamos considerar o amor que nós nutrimos no reino de Deus. Certa ocasião, um escriba perguntou a Jesus qual o principal de todos os mandamentos. Jesus respondeu citando Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5 e Levítico capítulo 19, versículo 18. Vejamos o seguinte texto que narra a entrevista entre o escriba e o Senhor Jesus, conforme nós lemos em Marcos capítulo 12, versículos 28 a 31. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Os escribas, no tempo de Jesus, eram conhecidos como doutores da lei. Dado o seu trabalho de, com muito rigor, transcreverem as Escrituras, os escribas eram pessoas reconhecidas pelo seu amplo conhecimento da lei. Notemos que o texto bíblico diz que foi um escriba que fez a pergunta a Jesus: qual o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu citando a lei. No versículo 31, como nós já lemos, vimos que Jesus não quis ficar só com o maior mandamento. Jesus acrescentou que o segundo é semelhante a este: amar ao próximo como a ti mesmo. E é nestes dois mandamentos que nós então encontramos a base para interpretar toda a lei do Senhor. O Senhor citou o versículo dizendo que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. E este era o princípio base do qual toda a lei então era interpretada. Não havia algo mais sagrado para os hebreus do que reconhecer o Senhor como único Deus e de o amar zelosamente. Conforme estava ordenado em Deuteronômio capítulo 6, esta doutrina tinha que ser ensinada constantemente. Era pressuposto os mais velhos conhecerem bem esta doutrina e aos mais novos tinha que ser ensinada com toda a diligência. O Senhor Jesus afirmou estas leis, enfatizando-as como sendo as principais de todos os mandamentos, como nós podemos ver a referência em Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30. Podemos dizer que o amor a Deus é o fundamento para nós identificarmos ou interpretarmos toda a palavra de Deus e é o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Podemos argumentar que há outras doutrinas, que há princípios bastante importantes nas Escrituras, e isso é verdade. Mas o que Jesus quis dizer naquele dia e ao citar a lei foi: se nós queremos conhecer Deus e a razão de Deus ter dado as leis, é importante começar pelo amor. Porque aí nós vimos a revelação de Deus dada ao ser humano. As pessoas podem guardar todas as leis de Deus, mas se não tiverem um amor para com Deus que marque a sua existência, seja a sua força, o seu entendimento, o seu sentimento, as suas palavras, realmente estar a cumprir a lei não teria grande significado. Portanto, Jesus enfatizou o amor como sendo uma das bases de nossa expressão de temor a Deus. Reconhecê-lo só como único Senhor, sim, mas fazê-lo na base do amor. E a segunda lei é amar o próximo como a nós mesmos. E entendendo estes princípios da lei, nós então entendemos o tipo de relacionamento que Deus queria manter com o seu povo. E segundo este princípio, então, podemos entender o que era viver em comunhão com Deus. O povo hebreu vivia na terra que eles diziam que lhes tinha sido dada pelo próprio Deus. Mas mais do que isso, eles viam-se num relacionamento com Deus. E neste relacionamento, então, Deus estava a realizar os seus propósitos para com o mundo através da nação de Israel. É interessante que a expressão o reino de Deus ocorre com muito mais frequência no Novo Testamento do que no Velho Testamento. Aliás, o que nós encontramos no Velho Testamento são mais referências de que todos os reinos da terra pertencem a Deus. Há referências aos reinos de Israel e aos seus respectivos reis, conforme a época, e neste contexto eles estavam sujeitos a Deus. Então, o que nós vimos de uma forma bem distinta é que, vindo Jesus à terra, ele anunciou: é chegado a vós o reino de Deus. Então, como é que nós vivemos este ambiente do reino de Deus? Como é que nós podemos viver a palavra de Deus? O Senhor Jesus enfatizou que realmente
toda a lei depende destes princípios, do amor a Deus e do amor ao próximo. E na versão narrada por Mateus, em Mateus capítulo 22, que narra também esta entrevista com o doutor da lei, ou seja, o escriba, o Senhor Jesus explicou em Mateus capítulo 22, versículo 40, que destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Havia muitas leis que tinham que ser observadas, e a observação de todas estas leis tinha que ter como seu fundamento o amor. Vejamos então este aspecto da aplicação da lei. Se alguém queria saber se estava bem diante de Deus, essa pessoa analisava a qualidade do seu amor para com Deus. A pessoa procurava verificar se o amor de Deus era o mais importante na sua vida, mais importante do que ir à sinagoga, ou mais importante do que ir ao templo, ou mais importante estar a citar a lei. Sim, o amor para com Deus tinha que estar na raiz da sua convicção e das suas atividades. Então as pessoas analisavam as suas prioridades na sua vida em face do amor que nutriam para com Deus. A pessoa verificava se tudo o que fazia estava bem à luz da lei, vendo primeiro se o seu amor com Deus era real na sua vida. E então, no cumprir da lei, segundo este princípio do amor, eles estavam em comunhão com Deus e a nutrir os propósitos de Deus para as suas vidas. E este aspecto é importante porque se nós falamos no reino de Deus e devemos falar sobre o reino de Deus, temos que procurar entender como é que nós vivemos essa realidade, como é que, como pessoas salvas em Jesus, como é que discípulos de Jesus vivem esta realidade. E é o que nós vamos procurar investigar nesta nova série sobre o reino de Deus e como é que nós nos enquadramos no reino de Deus. E entendendo esse princípio, nós iremos ver que a nossa comunhão com Deus é algo que se reflete no nosso dia a dia, mesmo numa sociedade que escolhe ignorar os mandamentos de Deus. E como eu referi na série anterior sobre os 10 mandamentos, não é pelo cumprimento dos 10 mandamentos que a pessoa é salva em Jesus, mas a pessoa que é salva em Jesus ouve a palavra de Deus e procura agradar a Deus, começando com o seu amor para com Deus. Há pessoas que dizem que Deus é amor e que as pessoas não se devem julgar uns aos outros. Em parte isso é verdade. Deus é amor, mas compreendemos que no seu amor Deus deu-nos leis. E estas leis ajudam-nos a compreender o que Deus tem para nós, como é que Ele nos quer guiar, qual é o destino que Ele nos quer dar. E este destino é verificado nas leis ou nos mandamentos que Deus nos dá. No contexto do Novo Testamento não é tanto o princípio da lei, é o princípio da graça, mas os ensinos de Jesus continuam a ser o instrumento de instrução, de orientação para nós. Podemos falar em termos de ética, em termos do que é o comportamento do discípulo de Jesus. E se queremos saber mais sobre isso, vamos ver quais foram os ensinos de Jesus. E então procuramos seguir esses ensinos, sabendo que acima de tudo está o amor de Deus para connosco e o nosso amor para com Deus. Portanto, se uma pessoa quiser viver uma vida conforme escolhe e depois diz, não, Deus é amor, Deus não me está a condenar, esse pensamento não é correto. Porque a verdade é, Deus é amor, mas Deus deu-nos princípios de vida e esses princípios de vida devem ser observados. Porque se ignorarmos os princípios que Deus nos deu, na realidade acabamos por construir a nossa própria religião. E o mundo está cheio de religiões e as religiões não se entendem. Mas se nós formos à palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, ver quais são os princípios que Deus nos dá, ver como é que Deus nos orienta, então aí passamos a viver no reino de Deus, sujeitando as nossas vidas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas convicções à palavra de Deus, para que seja a palavra de Deus a informar-nos, a dar-nos a instrução e a dar-nos o poder que nós necessitamos para viver diante de Deus. E então é importante compreendermos que na base da nossa comunhão com Deus está o nosso amor.
em tudo o que fazemos, em tudo o que nós especificamos para a nossa vida. É importante então compreendermos este princípio que Jesus ensinou: amar a Deus de toda a nossa força, todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, como nós podemos ver em Marcos capítulo 12, versículo 30. É interessante que a palavra todo é um adjetivo e no grego é a palavra de onde vem o nosso termo holístico. E a palavra holístico significa o todo. Quando se refere a um ser humano, em termos holísticos, estamos a falar de todo o ser humano, tudo o que o ser humano é. E este aspecto é interessante, porque Jesus disse amar a Deus com todo o nosso pensamento, entendimento, a nossa força, a nossa alma, de todo o nosso coração. Jesus está a dizer é o ser humano na sua íntegra, aquilo que a pessoa é, com tudo o que a pessoa é, amar a Deus. Portanto, não há aqui uma separação dentro da pessoa. A pessoa poderá dizer, eu amo a Deus no meu coração, mas isso é só entre mim e Deus, porque nas atividades do dia ninguém precisa saber se eu amo a Deus ou não. E não é isso que Jesus está a dizer. Jesus está a dizer é com todo o nosso ser, aquilo que nós somos na íntegra, aí nós amamos a Deus. E se dissermos que nós guardamos a sua palavra, isso será manifesto no nosso amor para com Deus. Ao longo desta série irei falar mais sobre este aspecto, vamos ver algumas facetas diferentes do que é o reino de Deus, como é que nós nos enquadramos no reino de Deus e como é viver o reino de Deus neste tempo em que tantos escolhem não dar atenção à palavra de Deus. Um ponto muito importante é que o nosso amor para com Deus manifesta-se mais nos nossos atos do que nas nossas palavras. É importante expressarmos por palavras o amor para com Deus, o amor para com o próximo, mas mais importante que isso é o ato, a atividade. Por isso é que Jesus disse amar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, aquilo que nós somos. E aí, em cada uma dessas facetas da nossa existência, ser manifesto o amor para com Deus. Esse aspecto é tão importante. Alguém poderá dizer, mas como é que eu posso manifestar o meu amor para com Deus? Eu preciso saber mais. Começa com um princípio muito simples, mas muito fundamental também. É entregar a nossa vida a Deus através da pessoa de Jesus. Como é que se faz isso? Nós reconhecemos que Jesus veio ao mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário por todos nós. Ele ali morreu pelos nossos pecados. E Jesus foi a oferta de Deus a nosso favor para que os nossos pecados fossem perdoados, porque Jesus pagou pelos nossos pecados com a sua própria vida. E então quem vem a Deus Pai dizendo, ó Deus, perdoa-me no nome de Jesus. Eu aceito a salvação. Então a pessoa faz uma entrega da sua vida a Deus. E este é um princípio básico, mas muito importante, porque é a partir daí então que começa um relacionamento com Deus, em que o amor de Deus começa a fluir na vida da pessoa que faz essa confissão de fé. Diga a Deus que o ama. Diga a Deus que ama a sua palavra. Diga a Deus que o tem Ele em primeiro lugar na sua vida e que escolhe segui-lo de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Talvez se sinta incapacitado de fazer uma coisa dessas. E é natural, nós muitas vezes sentimos a nossa fraqueza humana. Isso acontece. Mas fale com Deus e diga a Deus qual é a sua intenção, qual é o seu desejo. E de seguida peça a Ele a sua força, a sua sabedoria, o seu poder, que possam ser manifestos na sua vida e então usufruir daquilo que Deus nos dá para que realmente possamos expressar o nosso amor para com Deus e possamos expressar o nosso amor para com Deus na forma em que nós vivemos. Mesmo no ambiente secular que não quer reconhecer Deus, aí vivemos primeiro para Deus e aí haverá manifestação de Deus em nossas vidas que será depois manifesto naquilo que nós fazemos. E sabe uma coisa interessante? É quando vivemos para Deus,
O poder de Deus manifesta-se nas nossas atividades, outras pessoas vão beneficiar disso também e acabarão por reconhecer que é melhor servir a Deus. Há tanto que Deus tem para nós. Quero aconselhá-lo a falar com Deus todos os dias. Faça a sua oração sempre em nome de Jesus. Todos os dias leia um pouco da Bíblia. Isso será muito importante para o seu crescimento no conhecimento de Deus. E logo possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho. Isso vai ser tão importante para a sua formação como discípulo do Senhor. Continuamos orando que a bênção de Deus seja plenamente realizada na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.